Hello, everyone. Welcome again to Believe Educational. My name is Daniel Zuer, and let's move to our lesson 34. We have seen the past simple, we have seen the present perfect. Now we are going to look at these two things, how they occur, and what are the similarities and difference. So in our lesson 34, we are going to talk about present perfect versus past simple. Part 1, because we have a lot of things to say about these two tenses, and we are going to take 2 lessons focusing on the really differences between the use of present perfect and past simple. Let's move here. First, form. Então, hoje estaremos a ver o present perfect e o past simple. As reais semelhanças e diferenças. São 2 tempos verbais que normalmente se confundem na hora de falar. Muitas vezes usamos o past simple quando na verdade devia ser o present perfect. So let's look closely to the things. Starting with the form. Começando pela forma. We have here the present perfect, which will be subject, auxiliary verb, main verb and object. Então, sabemos que a estrutura normal de uma frase é sujeito, verbo, objeto. O que acontece com o present perfect é que no lugar do verbo, teremos aqui 2 verbos. O verbo auxiliar e o verbo principal. Então, será sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e o nosso object. Verbo auxiliar do present perfect, have ou has. I, you, we, they, have. He, she, it, has. E o verbo principal fica no past participle. Past participle. Past participle que para os verbos regulares formamos da mesma forma que formamos o past simple. Nesse caso acrescentamos o de, é de e é de, dependendo do verbo. Now, how do we form the past simple? Past simple obey subject, verb, object. Enquanto que o past simple vai obedecer à estrutura básica que é sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. E o verbo, claro, vai para o past simple, right? Que é aquela regra do de, é de e é de para os verbos regulares e para os verbos irregulares. Temos lá uma lista enorme que a esse momento vocês já devem ter o domínio. Now, let's look to how we work in affirmative, negative, and interrogative, which is also question form. We have here, I have studied English since 2020. I have studied English since 2020. Subject, I. Auxiliary verb, have. Main verb in past participle, studied. English since 2020, our object. Let's look here the example in past simple. I studied English last year. I studied English last year. Good. Subject, I. Verb in past, studied. Object, English last year. Now, what makes here the difference between these two tenses? Here we have since 2020. Here we have last year. If we look to this sentence, last year is any finished time. Finished time. Então, deste lado temos last year, ano passado, que é um tempo específico do passado. Então, para todas as ações no passado, com o tempo específico do passado, vamos usar o past simple.
I studied English last year. Eu estudei a língua inglesa ano passado. Então, comecei e terminei tudo no ano passado. Now in this side here we have I have studied English since 2020. Since 2020, desde 2020. Então aqui temos uma ação não completa. Eu tenho estudado a língua inglesa desde 2020. O que quer dizer que a ação iniciou em 2020 e vem até os dias atuais. Today, I have studied English since 2020. Então, uma ação que começou 4 anos atrás, mas vem se estendendo até os dias atuais. Então, o present perfect é usado sempre que quisermos conectar o passado e o presente. Então, quando conectamos o passado e o presente, usamos o present perfect. Quando nos focamos no passado, sem ter nenhuma influência no presente, vamos usar o past simple. But then we are going to look at closely later. Negative. I haven't studied English since 2020. Então, fazer o negativo do present perfect é só colocar o not depois do verbo auxiliar. E é assim que nós formamos o negativo em todas as frases que contêm lá um verbo auxiliar. Se na estrutura frásica tem um verbo auxiliar, fazer o negativo é só colocar o not depois desse verbo auxiliar. Então, I have. Negative, I have not. Right? Here in past simple, we have I didn't study English. I didn't study English. Aqui, como nós não temos um verbo auxiliar no afirmativo, temos sujeito, verbo principal e o objeto, fazer o negativo vai ser colocar o verbo auxiliar. Então, o verbo auxiliar do past simple é did. Este é nosso verbo auxiliar. Então, colocamos o verbo auxiliar e só depois colocamos aqui o not. So, I did not. I did not. I didn't study English. I didn't study English. Então, colocamos o verbo auxiliar, did. Colocamos o verbo principal no infinitivo. Então, não se esqueçam. I didn't study. Não posso dizer I did not study. Já coloquei aqui um verbo no passado. Então, o verbo auxiliar did já deixa claro que estou a falar do passado. Então, o verbo principal cai no infinitivo. I didn't study English last year. Right? Interrogative. Well, we have seen the structure of interrogative. A estrutura das questões em inglês são verbo, sujeito, objeto. Nesse caso, invertemos a posição do verbo de sujeito. Nesse caso, do present perfect, I have studied, nós já temos sujeito, verbo auxiliar. Então, novamente, vai ser só inverter a posição do verbo auxiliar e do sujeito. Então, sempre que a frase contém um verbo auxiliar, o negativo e o interrogativo vai gerar em torno do verbo auxiliar. Então, para fazer o interrogativo do present perfect, levamos o verbo auxiliar para o início da frase. Have I studied English since 2020? Have I studied English since 2020? Right? Now let's move here to past simple. Again, we have seen that the auxiliary verb here is did. Então, o past simple, já vimos que o verbo auxiliar usado para o negativo e o interrogativo vai ser o did. Então, colocamos o verbo auxiliar no início da frase. Então, did I study English last year? Did I study English last year? Então, fazer o interrogativo do past simple é só iniciar a frase pelo verbo auxiliar. Aqui temos I
studied English last year. Vens no início, colocas did. Levas o verbo principal, colocas no infinitivo. Did I study English last year? So, guys, this is what we have in terms of form. Então, aquilo é o que nós temos de diferença em termos de forma, nesse caso de estrutura. No presente, present simple, no, in present perfect, and in past simple. Affirmative, negative, and interrogative. Good. Until there is simple. Até ali é simples olhar para as regras e ver que o present perfect precisa de sujeito, verbo auxiliar, que é have or has, verbo principal, que vai no past participle. E o past simple precisa de sujeito, verbo no passado e objeto. Certo? Agora, quando é que nós usamos um? Quando é que nós usamos o outro? Isso é que realmente nos importa. Então, vamos ver aqui algumas ou todas as diferenças do present perfect e do past simple. Let's look the first one here. We use present perfect to talk about unfinished actions that started in the past and continues to the present. Então, temos aqui o primeiro uso que é unfinished actions, que são ações não acabadas. Então, vamos usar o present perfect para falar de atividades não acabadas que começaram no passado e se estenderam até agora. Então, são ações que começaram no passado, mas têm uma influência no presente. Right? So, this will be the use of present perfect. Let's look at the example here. I have written a book since last year. I have written a book since last year. Eu tenho escrito um livro desde ano passado. Então, é uma ação que eu iniciei no ano passado. Quer dizer que já tenho o esboço do livro, desde o ano passado estou ali a editar, escrever dia após dia, mas ainda não completei o livro, ainda não tenho ele completo, ainda estou no processo de escrever. Então, comecei no ano passado e até agora continuo nesse processo de escrever. Então, é uma ação que ainda não terminou. So, that's why we use present perfect. I have written a book since last year. I have written a book since last year. Então, aqui a ação começou no passado e vem até agora. Let's look to past simple. We use with finished actions. Finished actions, right? Finished actions. Example, I wrote a book last year. I wrote a book last year, right? I wrote a book last year. Eu escrevi um livro ano passado. Então, aqui nós temos a ação completa. Então, é algo que começou, terminou lá no passado. Não tem nenhuma influência com o presente. Não tem nenhuma ligação do passado e o presente. I wrote a book last year. Escrevi um livro ano passado. Então, escrevi, terminei, lancei o livro. Quem quiser pode ir lá ver. Right? So, that is past simple. So, first, use unfinished action. Primeira diferença é que nós podemos usar o present perfect para falar de ações não terminadas. E vamos usar o past simple para falar de ações terminadas. Let's look at the example 2. We have here finished actions. Now the problem starts. We have here finished actions in someone's life when the person is still alive. Finished action in someone's life when the person still is alive. Então, estamos a dizer que podemos usar o present perfect também para falar de ações ou atividades terminadas, atividades completas
na vida de alguém que ainda esteja vivo. Então aqui estamos a falar de experiências da vida. Sempre que quisermos falar de alguma experiência de alguém em determinado momento ou no decorrer, no percurso da sua vida, se a pessoa continua viva, vamos usar o present perfect. Então a ação em si está no passado, mas o nosso foco não é no quando ele fez. Então o nosso foco não está no tempo, mas na ação em si, na experiência vivida por esse indivíduo. Então sempre que quisermos falar de nossas experiências da vida, vamos usar o present perfect, se estivermos ainda vivos. Então se eu quero dizer, por exemplo, ou em português, eu viajei à África do Sul. Eu viajei à África do Sul. A ação está no passado, mas aqui o meu foco não está no quando. Quando é que eu viajei? Então, se eu disser eu viajei ano passado, aí estamos no past simple. Mas eu estou a falar de uma experiência que eu vivi em algum determinado momento que não sei quando. Só sei que já viajei para lá. E pode ter sido repetidas vezes também. Pode ter feito 1, 2, 3, 4, 5 viagens. Então vai ser past, vai ser o present perfect, que é ação completa, mas é uma experiência vivida por alguém que ainda está vivo. Let's look at the example. My brother has been to South Africa 3 times. Então, meu irmão está vivo ainda. E eu quero falar da experiência dele de viagem à África do Sul. Vou dizer, my brother has been to South Africa 3 times. O meu irmão viajou 3 vezes à África do Sul. Por que usamos o present perfect? Porque ele ainda está vivo. E ainda pode viajar mais vezes para lá. Então, é present perfect. Enquanto que no past simple vamos ter finished action in someone's life when the person is dead. Então, se quisermos falar da experiência de vida de alguém que já morreu, here we have dead. Então, se a pessoa já morreu, quer dizer que o tempo dessa pessoa está no passado. Então, teve o dia do nascimento, teve o dia da sua morte. Então, é uma experiência totalmente no passado. Já não tem como mudar as ações. Então, vai ser past simple. We have here, my great grandmother went to South Africa 3 times. Então, aqui estamos a falar da mesma coisa. Viajar à África do Sul. Went, has been. Então, se traduzimos para o português, aqui teremos... E aí está o outro problema do present perfect e past simple para falantes do português, é que a tradução do present perfect e do past simple a dado momento é a mesma. Aqui na primeira diferença, sente-se a diferença, porque estamos a falar de ações não completas e aqui de ações completas. Então, eu só digo, I have written a book since last year. Eu tenho escrito um livro desde ano passado. Então, estou no processo de escrever. Have been. Teremos aqui o significado do have. E no passado temos I have wrote a book last year. Que é eu escrevi um livro ano passado. Diferença total. Agora, aqui no segundo exemplo, quando falamos de experiências de vida, a tradução vai ser a mesma para o português. Aqui temos my brother has been to South Africa 3 times. Vai ser meu irmão foi à África do Sul 3 vezes. Meu irmão foi à África do Sul 3 vezes. Ele está vivo, pode continuar com as viagens. Aqui temos my great grandmother went to South Africa 3 times. A minha bisavó foi à África do Sul 3 vezes. Então, a tradução para o português será a mesma. Em inglês, diferencia-se as experiências. Então, quando uso o present perfect, quer dizer que a pessoa está viva,
consequentemente pode fazer mais viagens. Quando usa o past simple, quer dizer que a pessoa já está morta e já não tem como mudar ou alterar essas experiências, right? So we have here two differences for today. Então, por hoje temos duas diferenças. Quando falamos de ações não terminadas que começaram no passado e vêm se repetindo até hoje, usamos present perfect. Quando falamos de ações terminadas no passado, começaram e terminaram no passado, usamos o past simple. Quando falamos de experiências de vida, de pessoas que ainda estejam em vida, usamos o present perfect. Quando falamos de experiências de vida que alguém que já morreu, consequentemente já não pode ser mudado, usamos o past simple, right? So, ladies and gentlemen, today we are going to stop here with these two differences, and in our next lesson we are going to continue with the difference. Então, por hoje, para não alongarmos muito, vamos deixar essas duas diferenças. Então, formem frases, estudem essas diferenças e tragam certas dúvidas na aula para serem esclarecidas. Na próxima aula teremos Part 2. Vamos continuar a falar de Present Perfect versus Past Simple, Part 2. Então, teremos a continuação desse tópico na próxima aula. Thank you, ladies and gentlemen, and see you in our next lesson. Goodbye.